A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos aqui para uma leitura simples da Bíblia, né? Não estou aqui para pregar placa de igreja, para pregar religião, até mesmo porque religião quem inventou foi o homem, né? Estamos aqui para pura e simplesmente falar da palavra do Senhor. Leitura da Bíblia Sagrada. Estamos lendo Atos dos Apóstolos e hoje a gente vai ler a partir do capítulo 14, onde Paulo e Barnabé em Icônio. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, chamando e dizendo: Senhores, por que fazeis tais coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Só uma pequena pausa aqui, que é para a gente refletir um pouco, né? Imagina só, Paulo e Barnabé, os dois aqui, eles fizeram ali um sinal, né, de maravilha, um milagre curando ali o rapaz coxo que era desde nascença. Mas eles fizeram isso para louvor do Senhor, para honrar o nome do Senhor. E o que aconteceu ali? Eles estavam sendo exaltados como deuses, né? O povo pensou que eles eram os deuses Júpiter e Mercúrio que desceram à terra, né? Então, o que poderia até acontecer
né, deles se exaltarem e acabar se deixando levar, mas não, eles se permaneceram firmes no caminho do Senhor e tentando ali abrir os olhos do povo para que o povo visse que quem fizera aquele milagre ali não foram eles, e sim o Deus vivo, né, o Criador da terra. E a gente continua no versículo 18. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra a Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendada uma graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então ali Pedro cumpriu a sua missão, o qual lhe foi dado, né? Que foi, Jesus lhe deu a missão que testificasse dele, né? Que testificasse da palavra do Senhor. E ele o fez depois de cumprido. Naqueles tempos, o povo ali eram perseguidos. Hoje ainda existe muita perseguição, graças a Deus aqui no Brasil não temos isso, mas isso está sendo ameaçado. Eu não gosto de política, não me intrometo em política, mas nós cristãos temos que temos sim que nos intrometer nisso. A gente tem que abrir a boca, a gente tem que falar sim, para que não nos calem amanhã, porque tem gente aí dizendo que se for eleito vai proibir a evangelização, né? Vai proibir os cristãos de falar pela internet. Então a gente tem sim que nos expressar, né? A gente tem que nos impor, porque a liberdade de expressão é um direito nosso, e a liberdade de religião também é um direito de cada um. Você tem o direito de seguir a religião que quer e tem o direito de falar abertamente sobre ela. E tristemente, eu fiz uma pesquisa e fala que em 50 países, né, tem um ranking de 50 países onde é difícil seguir a Jesus Cristo. No ano passado, esse ranking, em primeiro lugar, é o Afeganistão. Fiquei muito triste, eu não imaginava que era tantos lugares assim, mas ainda existe mortes para quem segue a Cristo. E a Bíblia está previsto isso. Aconteceu naquela época, ainda acontece e ainda vai acontecer isso. Então, assim, como Jesus disse, aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida pelo meu nome, salvá-la-á. Ou seja, aquele que quiser salvar a sua pele, a sua vida carnal, né? Porque será perguntado, né? Nos finais dos tempos será perguntado se você segue a Cristo. Aqueles que seguirem a Cristo serão assassinados. Então, se você quiser salvar a sua vida carnal,
ou seja, você vai negar a Cristo. Então você sobreviverá, o seu corpo carnal sobreviverá, mas a sua alma será condenada. Mas se você confessar ali perante a todos que você realmente segue a Cristo, você até será assassinado, mas a sua alma será vivificada, né? Pois a sua alma viverá no reino de Deus, né? Esse é o nosso galardão. E o concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens
e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui para você ver que até entre os irmãos existe contendas, né? E eles acabaram se separando ali, mas nada que atrapalhasse o trabalho do Senhor, nada que atrapalhasse continuar divulgando o nome do Senhor, proferindo o testemunho ali, né? Divulgando o testemunho, porque a missão deles ali era propagar o testemunho, né? Os apóstolos do Senhor estavam como testemunhos do Senhor e, independesse do que acontecesse, eles não podiam deixar de fazer isso, né? De proclamar o nome do Senhor e de proclamar o testemunho do Senhor. E algo interessante aqui é que a circuncisão naquela época era assim, Deus fez uma aliança com Israel e a circuncisão era a resposta a essa aliança, porque o povo fazia a circuncisão como confirmação da aceitação dessa aliança, como confirmação de que realmente servia a Deus. Era uma confirmação visual, né? Como hoje é o batismo, por exemplo, né? Mais fácil, né? Mais fácil descer as águas do que cortar, né? Mas então, era um costume da época. Então, os israelitas, eles faziam circuncisão. Quando Deus enviou Paulo, enviou Pedro para poder ir aos gentios, né? Propagar o nome aos gentios. E quando os gentios, ou seja, quando os incrédulos, né, quando o povo afastado, o povo de outras províncias, de outras cidades, quando esse povo ouviu falar sobre Deus e creu na palavra do Senhor e se entregou ao nome do Senhor, muitos deles, né, não foi um ou dois, realmente aqui a Bíblia fala que foram muitas pessoas que na passagem dos apóstolos ali em várias cidades, muitas pessoas creram no nome do Senhor. Então, com isso, eles ficaram em dúvida se essas pessoas deveriam ser circuncidadas ou não. Mas aí a palavra sábia de Paulo, né? Pois Paulo disse ali que, afinal de contas, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, né? Os gentios foram batizados com o Espírito Santo do mesmo jeito que eles foram batizados. Então, se fosse uma regra, vamos dizer assim, a circuncisão,
os gentios não seriam batizados com o Espírito Santo, né? Então Deus iria dirigi-los, iria informar aos apóstolos que eles teriam que ser batizados, eles teriam que ser circuncidados primeiro para daí então receber o Espírito Santo. Mas não, antes eles receberam o Espírito Santo. Então ali foi uma declaração de Deus, que Deus aceitou a exaltação deles, né? Que Deus aceitou a servidão deles ali, né? Daqueles que começaram a crer nele, dos povos, os ímpios, né? Que são os povos de outras províncias, de outras cidades, não os israelitas, não o povo que ele tinha escolhido para ele, né? Então ele deu essa, e é o que ele está fazendo hoje, ele ainda faz isso hoje. Ele dá a oportunidade para que todos possam crer nele, e quem crer nele, quem entregar realmente a sua vida a ele pode salvá-la, né? Que é o plano de salvação que ele tem para todos nós, porque afinal de contas, Deus criou o ser humano para que ele fosse eterno, né? Para que ele vivesse eternamente ao teu lado. Ele lembra que no começo da Bíblia, ali em Gênesis, nós líamos que todo final de tarde Deus ia ao Éden para conversar com Adão, né? Todo final de tarde. E era para sermos eternos, mas com a entrada do pecado veio a morte. Então a morte veio para o corpo, porque o corpo perdeu a imortalidade. Mas aquele que for salvo, a imortalidade voltará. Seremos transformados, o corpo não haverá mais, né? A carne não haverá mais, porque a carne apodrece, né? Você pode ver aí, deixa um bife aí, bom, eu moro na Bahia, se você deixar um bife 1 hora fora ali, ele já começa com mau cheiro, né? Porque o calor aqui é grande. Então imagina só, a carne, ela apodrece. Então a mesma coisa será no julgamento. Aquele que não for salvo, a carne é o pecado. E o fogo queimará esse pecado, queimará. Enquanto houver pecado ali, ele queimará no fogo ardente. Mas aquele que se salvar será transformado, então não haverá mais carne, será somente o Espírito que viverá eternamente ao lado do Senhor, ali no reino de Deus, né? Onde não terá dores, não terá sofrimento, não terá mágoa, não terá ódio, não terá pecado, ou seja, se não haverá pecado, não haverá nada de ruim, somente coisas boas, sombra e água fresca, né? Ali será o nosso galardão, será realmente o nosso tesouro, né? Então é por isso que nós estamos aqui, para a gente aprender a adorar ao Senhor, aprender a servir ao Senhor, a clamar ao Senhor, aprender a viver nos caminhos do Senhor. Porque quando nós aprendermos a viver retamente nos caminhos do Senhor, aí nós seremos salvos para viver no mundo que Ele nos criou, né? No mundo que Ele realmente criou para nós. E isso será maravilhoso, né? Só que para isso depende de cada um de nós. Não merecemos esse salvamento, né? Nós não merecemos porque somos um povo obstinado, a nossa tendência é para o mal, nós somos nascidos do pecado, mas Deus nos ama. Ele não olha os nossos defeitos, Ele não olha os nossos pecados, né? Ele sabe de todos os nossos pecados, até o mais obscuro, até o que esteja mais escondido, o que seja lá no fundo do coração, Ele sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe tudo sobre nós. E mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho para padecer na cruz para a remissão dos nossos pecados. E hoje a gente pode escolher servir ao Senhor para podermos sermos salvos e assim participar da vida eterna ao lado dele.
Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Obrigada, Pai, pela possibilidade, Senhor, de salvação, pela oportunidade de poder te servir, te adorar, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor, derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Nos capacite cada vez mais, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria, de Teu entendimento, Senhor. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.